Esta é a montanha-russa de Lego. Gire a manivela, mova a corrente, puxe o carrinho e... Uhul! Por mais impressionante que pareça, do topo até o início da subida são só 4 segundos. Você provavelmente já entende onde quero chegar. Comprei 10 e pretendo juntá-las em uma grande montanha-russa. Isso vai ser muito divertido. Mas antes de qualquer diversão começar, veio a parte não tão divertida: separar as peças. Entre as 9 caixas restantes, havia 423 sacos, totalizando 37.116 peças. Agora tenho certeza de que há pessoas que sentiriam grande satisfação em separar meticulosamente dezenas de milhares de objetos coloridos em pequenas pilhas organizadas. Eu não sou uma dessas pessoas. Foi tedioso e miserável, e me levou 4 dias, 10 carrinhos e várias centenas de recipientes para separar os blocos. Tem cerca de 5.500 dessas peças. 740 dessas peças estranhas de teia de aranha, 2.000 desses pequenos elos de corrente. E veja todas essas placas de base, é o sonho de qualquer criança. Quero reconhecer rapidamente a grande quantidade de resíduos plásticos gerados por este vídeo. Todo o material foi reciclado em um ponto específico de reciclagem de plásticos flexíveis e escrevi uma carta bem indignada para a Lego. Após muita organização, pude iniciar a construção da montanha-russa. Tenho objetivos específicos para este projeto. A montanha-russa deve alcançar o teto ou um pouco abaixo, deixando espaço para o carrinho. Segundo, tem que ter pelo menos um looping. Terceiro, toda a estrutura deve ser feita de Lego. E quarto, tem que ser realmente incrível. Quero criar elementos visuais interessantes, como fiz com o trem de Lego meses atrás. Aquele vídeo tinha uma cúpula de floresta tropical, parte subaquática e túnel de luz, então quero algo similar para a montanha-russa. Segue o desenho técnico do resultado. Primeiro, construir a grande subida do chão ao teto, pois seria a parte mais difícil. Construir algo alto exige mais que empilhar blocos. É preciso aplicar princípios de design para garantir estabilidade. Por exemplo, se empilhar uma coluna desses blocos circulares, ela fica frágil e pode desabar facilmente. No entanto, ao usar uma dessas peças em forma de haste pelo meio, toda a coluna fica significativamente mais resistente. Usei presilhas, peças em forma de teia para fixar as colunas à base e vigas transversais, criando uma estrutura rígida em grade. A maior parte foi tentativa e erro, construindo as coisas e depois desmontando para construir de outra forma, mas logo já estava na metade do caminho até o teto. Eu já percebia que isso provavelmente não funcionaria. Mesmo com minhas medidas rigorosas de projeto, a estrutura já estava instável na metade. Se fosse mais alta, temia que desabasse. Ok, isso não era esperado. Mesmo com metade da altura pronta, a outra metade exigiria 3 vezes mais peças, e ainda dobrar isso para descer do outro lado. Como já está instável, teria que fazer a estrutura 2 vezes mais larga para estabilizar, dobrando ainda mais o número de blocos. Mesmo com 37.000 peças de Lego, não cheguei perto de ter o suficiente. Enfrentei um dilema: aceitar a derrota e fazer um projeto mais simples, que não chegasse ao teto nem fosse tão interessante, ou usar madeira na estrutura em vez de Lego. Não queria fazer nenhuma das opções, mas entre mediocridade e glória nem houve comparação. Não é ridículo, Bella? Dividi a subida em 2 partes para a corrente não ficar longa e arriscar arrebentar, e ainda pus um motor para funcionar sozinho. Vamos ver, o momento da verdade. Vamos colocar isso para rodar. Está funcionando, sim. Sim, é um sucesso. Seguimos para o próximo obstáculo. Uma queda vertical em uma câmara cheia de fumaça. As peças padrão de trilho não servem para criar a queda que eu queria, então as coloco de lado para formar o ângulo.
Aprendi esse truque vendo vários vídeos no YouTube sobre montanhas russas de Lego. Como as peças estão basicamente improvisadas de uma forma para a qual não foram projetadas, elas não se alinham perfeitamente onde encontram as peças usadas corretamente, então precisei usar uma abraçadeira para deixar tudo mais suave. Tive que encurtar a queda porque ganhava tanta velocidade que batia forte na base ou saía dos trilhos estranho e torto. Como isso conseguiu fazer isso? Depois de muito ajuste e refinamento, finalmente consegui fazer funcionar. Em seguida, fechei as laterais. Fiz um pequeno buraco na parte superior e frontal para o veículo do brinquedo e instalei um painel com dobradiças para acessar a pista, porque inevitavelmente vai quebrar 1 milhão de vezes. Cortei uma abertura para a máquina de fumaça. A fumaça sai pelos lados. Vamos pôr o carrinho para andar. Bem, com certeza funciona. Mas com aquela caixa de madeira enorme e feia, tudo ficou muito desagradável e parecia montado de qualquer jeito, o que, admito, era verdade. Foi nesse momento que minha namorada, Daniele, sugeriu uma ideia totalmente diferente. E se todo o passeio fosse no escuro? Pense na Space Mountain da Disney, mas com Lego e todo tipo de iluminação maluca. Meu cérebro logo imaginou 1000 possibilidades, e essa nova ideia virou a única coisa em que eu conseguia pensar. Estou muito animado, então segue mais uma montagem das partes chatas até chegar lá. Após o que pareceu uma eternidade, a pista finalmente ficou pronta. Para comparar, um ser humano médio é aproximadamente 41 vezes mais alto que uma minifigura de Lego. Se essa montanha-russa de 2,3 metros fosse em tamanho real, teria 94,3 metros de altura, superando a maior do Reino Unido em mais de 20 metros. Bem insano. Ela começa com uma grande subida, despenca em uma câmara de fumaça, segue por trechos irregulares e cheios de solavancos, depois uma reta, minha parte favorita, trilhos por dentro e fora da madeira, curvas fechadas rápidas, terceira subida, looping pequeno, grande descida, looping grande, favorito da Bela, e uma quarta e última subida que leva ao início. Acho que devo confessar duas coisas. O pequeno looping funciona em cerca de 75% das vezes. A cada 3 acertos, há uma falha espetacular. Embora o carrinho percorra facilmente, a câmera nem sempre consegue. De vez em quando ela consegue perfeitamente, mas na maioria das vezes ela realmente sofre com essas curvas rápidas e fechadas e descarrila, então vou precisar de um pouco de sorte para conseguir a gravação perfeita. Ok, já chega disso. Você está pronto para as luzes? Isso não ficou absurdamente legal? A primeira subida passa por uma tempestade. Criei essas nuvens com lanternas de papel, enchimento de travesseiro e luzes internas, deixando-as muito realistas. A segunda te lança ao espaço, remetendo à inspiração da Disney, com planetas iluminados e um projetor lançando estrelas no teto de forma meio desleixada. Há até uma luminária de lua em uma bandeja giratória. Depois você desce para a câmara com fumaça e sai para a parte colorida. A seção reta virou num túnel de luz com fios coloridos e usei bastões de neon na parte em que a pista vai para lá e para cá. A terceira subida tem as luzes que usei originalmente no vídeo dos gatos enquadrados e lembra um brinquedo de parque de diversões, o que até faz sentido. Há várias luminárias de fibra óptica espalhadas pelo local, vários bastões de luz, luzes esféricas legais e às vezes fios luminosos. Também prendi alguns bastõezinhos de luz no carrinho para facilitar o acompanhamento. Aqui embaixo está minha luz favorita. Antes de começarmos, esse foi o vídeo mais caro que já fiz. Então, se você gostou, por favor, considere se inscrever. Isso me ajuda a financiar o próximo grande projeto.
É hora da grande inauguração. Olá e bem-vindo à super mega boa montanha-russa. Por favor, mantenha braços e pernas dentro do veículo o tempo todo. Certifique-se de que a barra de segurança esteja o mais apertada possível e, por favor, não vomite. Se isso acontecer, você terá que limpar. Também sou legalmente obrigado a informar que 1 em cada 4 viagens termina em um acidente horrível, então boa sorte. Você vai precisar. Isso não foi incrível? Foi rápido e difícil de acompanhar, mas interessante de um jeito abstrato. Imagine se fosse um brinquedo real. Esse projeto foi uma verdadeira montanha-russa, com frustração, tentativas, erros e, no fim, satisfação. Espero que tenha curtido a viagem e não esteja enjoado. Bella certamente se divertiu. Ela está assistindo isso há horas. Melhor eu ver se está bem.